Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Sejam muito bem-vindos. Se não for inscrito, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. O Vascão que só volta a jogar na quinta às 7 horas contra o Brusque, então a gente tem que ficar de olho aí nos nossos adversários, principalmente aqueles que estão no G4, né? A gente ia dar uma secada no esporte ontem, mas estava dando para praticar outro esporte ali, que era natação, então o jogo foi transferido para hoje às 3 horas. Vamos torcer aí, no ruim de tudo, um empate, pra gente conseguir passar o esporte aí na próxima rodada. E tem também essa situação que eu vou colocar na tela pra vocês, ó. Cruzeiro e Grêmio foram denunciados pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, devido a cânticos discriminatórios de suas torcidas durante o jogo entre os clubes pela Série B do Brasileiro. O caso será julgado em 30 de maio em sessão da primeira comissão disciplinar a partir das 13 horas, horário de Brasília. Então aí, ó, Cruzeiro e Grêmio podem perder pontos aí nessa Série B, como disse aqui a matéria, cânticos discriminatórios. Então vamos aguardar a cena desses próximos capítulos aí, ver se esses times podem perder pontos e também tomar cuidado aí sempre que comparecer a São Januário, não praticar esse tipo de cântico aí para o Vasco também não perder pontos, né, a família vascaína. Outro ponto importante que a gente está vendo acontecer, a movimentação aí, são os clubes aí, nossos adversários na Série B, mudando o mando de campo aí, claro, pelo papel colorido, é importante, sabe que a torcida do Vasco vai fortalecer em qualquer lugar, então os clubes estão mudando aí. Teve essa situação do Guarani, agora o Londrina, né, vai mudar aí para o Espírito Santo, e também tem a Ponte Preta que já manifestou interesse de jogar em Manaus. Eu vou fugir da polêmica, né? Aqui é o Bahia Esporte criticando, ou a questão financeira dos outros clubes. Não, vou fugir. Vou pensar no lado competitivo da coisa. É muito bom pro Vasco isso. Agora a gente tem que saber aproveitar. Tanto pelo apoio da torcida, que claro, mudando, o Vasco vai estar em maior número sempre, e também pelo lado do campo, né? A Ponte Preta, tanto Londrina, vai sair de um campo que eles estão acostumados a jogar para ir para um outro que nem Vasco e nem eles estão acostumados. Então a vantagem que é jogar em casa que esses times vão ter, não tem. Então é importante sim para o Vasco, fugindo da polêmica, o Vasco tem que aproveitar quando isso acontecer e somar os pontos, pensando no lado competitivo. Por exemplo, o Cruzeiro, já citei isso aqui em outros vídeos, o Cruzeiro tem 5 vitórias consecutivas e ganhou 2 aí lindas fora de casa, que foi contra a Chapecoense e contra o Náutico. O Vasco ainda não ganhou fora de casa. E quando tem isso para aproveitar aí, que é praticamente em casa, tem que somar os pontos. Outro ponto que eu queria colocar aqui é o nosso próximo adversário, o Brusque, que não ganha fora de casa desde setembro de 2021. A matéria destaca aqui, ó, peguei até uma colinha aqui, que diz o seguinte, ó, em 9 partidas, né, foram 8 derrotas e 1 empate, né, a última vitória foi em setembro de 2021, então nem pensar em empatar. A gente sabe aí que o Vasco está jogando muito mal, está construindo vitórias magras, mas realmente o Brusque aí é um adversário fácil de ser batido fora de casa. Nada de levantar defunto, família vascaína. E para complementar o que eu tô falando aqui, eu gostaria de trazer aqui o jornalista Rafael Marques na Rádio CBN, falou justamente isso. O Vasco, quando jogar em casa, principalmente com adversários que não estão lá na parte de cima do G4, tem que gabaritar. Se liga só. O Brusque, em São Januário, é um jogo que, pela contabilidade, né, da comissão técnica, do Zé Ricardo, da torcida, dos jogadores, dos dirigentes, é jogo para ter 3 pontos, né? Como foi a partida contra o CSA, como era para ter sido contra o Vila Nova. O Vasco contra os times que não vão brigar por coisa grande na Série B, precisa gabaritar.
Ele precisa vencer essas equipes em casa. Esses são os pontos obrigatórios para uma campanha de retorno à primeira divisão. Enquanto você tem um processo de SAF correndo em paralelo, o time está em campo e está se esforçando, jogando, se empenhando, se dedicando. Você pode discutir, eu topo a discussão, quando for oportuno, evidentemente, a qualidade do jogo do Vasco. Ainda é muito aquém. É um time que não joga bem. Tem bons jogadores. O Palácios, embora fisicamente muito aquém, está se mostrando uma peça interessante. O Juninho, quando joga com pilhado, né, com vontade, é um jogador importante. O Vasco tem, individualmente, alguns jogadores que merecem observação. Agora, coletivamente, é um time de pouquíssima ideia e que tem uma característica que eu acho que vale muito a pena a gente pontuar. O Vasco é um time que tem entrega. A gente percebe em campo os jogadores correndo pelo treinador. Por mais que isso não tenha nenhuma relação direta com leituras táticas, leituras de modelos de jogo, que são coisas que a gente costuma usar mais no nosso dia a dia quando analisa futebol, eu acho que esse ponto é o que está justificando o fato do Vasco ainda não ter perdido. O time entra em campo disposto a morder cada posse de bola e está muito claro para todo mundo que o Zé Ricardo tem esse grupo nas mãos. E olha, pode não ser suficiente, mas pode ser um baita de um elemento para levar o time de volta à primeira divisão. Gostaria de pegar um gancho aí na fala do Rafael Marques e quero a sua opinião também, né? Porque o time realmente a gente vê isso. É um péssimo desempenho, mas está tendo muita entrega e isso além de jogar no Vasco, da motivação da torcida, mas existe também um apoio ao Zé Ricardo. Agora, é hora de mudança. E eu quero a sua opinião. Chegou o momento de jogar Nenê e Palácio juntos? Eu já falei em diversas lives que eu não vi os dois jogando juntos. Não pela qualidade, eu acho que são os melhores jogadores do Vasco aí em termos de qualidade, mas pela parte física. Eu fico imaginando assim o que seria aí do Vasco com Palácios e Nenê junto. Como é que vai fazer aí o sistema defensivo? Juro que eu pensava pra vocês isso. Agora, analisando o desempenho aí de vários jogadores, Peck, Raniel, né? Irmão, não dá. Joga os dois, bota os dois pra jogar, porque eu vou te falar uma coisa, eles não vão fazer mais feio do que esses caras aí estão fazendo. O Peck é um cara que ajuda muito no sistema defensivo, você vê ele voltar muito, acompanhar a lateral, marcar bastante, talvez nem o Nenê, talvez não, certo que o Nenê e o Palácio não vão conseguir fazer isso, mas talvez acrescente muito mais com a bola no pé. E aí o Zé Ricardo faça ali um sistema para ajustar essa deficiência da parte física, mas com a bola no pé vão agregar. Então eu retiro a minha opinião que não davam para jogar junto, entendendo que o Raniel e o Peck, na minha visão, na minha opinião, que era de vocês, estão matando, e se tiver aí condições físicas o Palácio, bota os dois para jogar junto. E aí num jogo também que o Brusque é realmente um adversário que não manda bem fora de casa, então é bom aí entrosar os dois e dar sequência para esses dois jogadores aí, porque ninguém tá aturando aí o Vasco dentro de uma competição de Série B ser os piores times aí em finalização e troca de passes no ataque, tem que criar mais, porque eu vou te falar uma coisa, família vascaína, o que tá se destacando na Série B é o sistema defensivo, que o Vasco aí tomou 3 gols, mas o Sport tomou 2, o Cruzeiro tomou 3, então a parte defensiva tá segurando esse G4. Se você olhar pro G4 aí da Série B, você vai ver que todos os times do G4 têm boas defesas. Agora o que tá diferenciando é o sistema ofensivo e aonde o Vasco precisa melhorar. Chegou a hora de mudança e, na minha opinião, Palácio e Nenê tem que jogar junto. Quero a opinião de vocês pra gente trocar essa ideia aí no chat. Vamos falar agora de Rodrigo Caetano, né? A 77 Partners que quer esse nome aí para comandar o futebol do Vasco. Eu vou trazer aqui o jornalista Jorge Nicola para falar aí, ó, do papel colorido. Para tirar o Rodrigo Caetano do Galo, deve ser barato não. Quer saber? Se liga só. Bora falar agora a respeito de Rodrigo Caetano, dirigente do Atlético Mineiro, contrato com o Galo somente até dezembro. E foi informado durante o fim de semana que o Rodrigo Caetano interessa a 777 Partners, aquela empresa que está comprando o Vasco da Gama. Já contei para vocês sobre a possibilidade, quais são as chances, que iria incluir ou acrescentar uma informação importante. Qual o valor da multa rescisória de Rodrigo Caetano com o Atlético Mineiro? A multa equivale ao que ele tem a receber de salário daqui até o fim do contrato, só que em vez do valor total, 50%. São mais 7 meses de trabalho, tem também o 13º. Se o Rodrigo Caetano ganhar na casa dos 200 mil reais, a gente estaria falando de 1.600.000. Divide na metade e a multa é equivalente a mais ou menos 800 mil reais, isso se o Rodrigo Caetano deixar o Galo nesse momento. 777 precisaria concordar com o pagamento dessa indenização e o Rodrigo também precisaria ser convencido a rescindir seu contrato. Não tem sido um hábito na carreira do executivo de futebol romper contratos. Ele já teve inclusive propostas bem grandes de outros clubes em outros momentos da carreira e sempre disse não. Se você trocaria o Atlético brigando por títulos no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil pelo Vasco, com um projeto ambicioso e a 777 por trás?
Então é isso, família vascaína. Vamos ver o que tem de verdade nessa situação, né? A gente tem que aguardar. Eu vejo muita gente criticar aí, né, as informações. E eu vejo, cara, que até os jornalistas aí que tem canais grandes aqui não acertam nada. Você já reparou que eles não acertam nada? Eles trazem uma informação que dificilmente acontece, então a gente tem que aguardar, cara. Essa é a realidade. É um grande nome, a gente analisa dentro de uma possibilidade levantada. E seria um belíssimo nome o Rodrigo Caetano. Agora, quem dá as diretrizes desse planejamento, desse projeto no Vasco, não vai ser o Rodrigo Caetano, vai ser a 777. Por exemplo, surgiu aí um nome, né, ontem, do atacante Leandro Godoy, de 21 anos. Então vai ser dessa forma que a 77 vai trabalhar no Vasco, apostando em jogadores mais jovens, ou não, vai trazer jogadores aí pontuais com uma certa experiência de 25, 26, 28 anos, até 30, pensando no atual momento daquela competição, da formação daquele time, ou vai ser lá como no Génova, repetindo aqui, imitando o projeto que é feito aqui no RB Bragantino. Não é o Rodrigo Caetano que vai definir isso, é a 777, e aí sim, realmente é um grande nome para implementar o que for definido por eles. Porque você quer ver o Botafogo, né, que é uma SAF? Eu tava vendo no Globo Esporte que o Botafogo tem interesse aí no Lucas Leiva. Quem lembra do Lucas Leiva? Né, aquele jogador que aqui jogou no Grêmio, lá fora jogou no Liverpool, na Lazio, um jogador de 35 anos. Você acha que o Textor tá pensando em vender ele? Não, o cara tá perto de encerrar a carreira, tá pensando nesse atual elenco, né, agregar experiência. Aí é um jogador que tem uma certa qualidade. O Atlético Mineiro também tem interesse nesse jogador. Você quer ver outro nome aí, não pensando em venda, porque já tem aí 28 anos? Gustavo Scarpa. Ainda não conseguiu aí renovar o contrato com o Palmeiras, não é tão velho, poderia render aí pro Vasco em 5 anos, mas talvez não tenha mais mercado para a Europa. Então a gente tem que esperar a maneira que a 777 vai trabalhar no Vasco. O único exemplo que a gente tem é o Génova. Eles optaram aí para os jogadores mais jovens, a coisa não aconteceu, o time foi rebaixado. Então, como vai ser o projeto aqui? Ninguém sabe. Nem os passadores de pano, nem o jornalista, é esperar e ver o que vai acontecer. Claro que, pelo nome do Rodrigo Caetano, sim, já começa a ter credibilidade esse projeto, porque nos últimos anos é um dos profissionais que mais venceu no futebol, junto aí com Alexandre Matos. Já é um grande nome, mas já contratou? Vamos esperar, porque realmente, cara, dentro do Vasco da Gama, essa gestão, eu como torcedor, prefiro esperar. Eu prefiro esperar, né? Eu sempre vou ficar aí com o pé atrás, mas começa com um grande nome. Agora nos resta aguardar, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.